Clube do Livro, na Unicinos FM 3.3, também na TV Unicinos. Enquanto a Noite Não Chega, do José Guimarães, é o nosso livro da semana. E estamos chegando já no final da história, os desdobramentos finais, o que vai acontecer com esse casal, com o coveiro. A gente falou aqui já fora do ar que a gente já imaginava o que ia acontecer com o coveiro, né? Quando ele começa a apontar aqueles sinais de que ele tá ficando doente, enfim, que não tá mais tendo fome, tu já imagina. E aí quando vê que ele não apareceu na casa dos senhores, aí sim, enfim, dá um sinal de alerta, né? Porque ele precisava se alimentar, né? E querendo ou não, era a única companhia que se tinha, pessoas para poder conversar. E a gente parou no capítulo 11, então, comentando dessa questão deles irem atrás, então, do seu Teodoro, lá com os ingredientes para poder fazer um pão para ele. Ela fica empolgada, ele vai adorar, né? Que a gente tá levando os ingredientes para fazer um pãozinho e tal, para ele sentir o cheiro. Eu só achei que eles iam chegar no lugar onde ele morava, que é no cemitério, no caso. Eu achei que eles já iam chegar lá e ele já tava morto. Mas não, eles conseguiram ainda encontrar ele com vida, conversando. Né? Mas antes deles encontrarem do seu Teodoro, eles chegam no cemitério e eles percebem que a sepultura dele está para fora do cemitério. Eles ficam um pouco revoltados com isso, principalmente o Dona Eleutério, né? Como assim? As nossas sepulturas tinham que estar dentro do cemitério. Somos filhos de Deus? Somos filhos de Deus, porque esse desprestígio, né? Enfim. E eles ficam meio que pensando nisso. Daí eles acabam encontrando o Teodoro, que reclama que não conseguiu levantar e agradece pelos amigos terem ido ao encontro dele, né? E aí ela conta que vai fazer, então, o tal do pão e ela vai pra cozinha ali, ou, né? Parece que alguma coisa tá meio enjambrada, assim, onde ele mora, né? Não parecia ser algo com muita estrutura. E o Dom Eleutério fica ali com ele, né? E aí o Teodoro explica, então, que ele não pôde fazer as sepulturas dentro do cemitério, porque não tinha mais espaço, simplesmente, né? Não era nenhum problema. Mas imagina, tanta gente que morreu naquela cidade, né? Era o mínimo. E eles então chegam ali, conversam com ele um pouco, enquanto a Dona Conceição vai fazer o pão, o Dom Eleutério fica conversando com o Teodoro, e naquela o Teodoro expira. Acaba morrendo, né? Antes do pão ficar pronto. Que é uma pena também, né? Não pode nem... Ele bebeu um pouco de leite ainda. Aquele prazer. Ele bebeu um pouco de leite que eles tinham levado, né? Ele pergunta se tinha água, né? Tinha água e tal, claro que tinham levado leite. O pão ele acaba não experimentando, mas eles acabam comendo o pão. Mesmo com o morto ali, né? Eles acabam até tratando aquela situação... Como natural. Quase como algo natural, assim, né? Não teve aquela coisa, assim... Eles ficaram pensando, poxa, a gente não vai conseguir enterrar ele, mas Deus é nosso testemunho, né? Que não seria por falta, né? de vontade, exatamente. Eles não teriam como. Então, eles... nesse momento que dá todo o desfejo da história, né? Quem é que quer falar o desfejo? Muito triste. Vem aquele barulho, né? Eu acho... E daí com essa parte fantástica, né? Tem aquele barulho de uma carruagem na frente da casa. Eles ficam pensando, uma carruagem? Mas tipo... Quem, né? Se não como tem assim? Ninguém aparece nessa cidade, nem ladrão, nem nada. Daí surge uma voz chamando eles, então, pra saírem da casa. E de quem é essa voz? Não diz de quem é, né? É um vulto preto que diz, vamos pra casa. Mas quem será? E daí os dois, né, acabam aceitando o convite, só que daí um conversa com o outro, né? Eu acho que esse é o Adroaldo. E no caso a Dona Conceição fala... Eu tenho certeza. Tinha visto que era ele, mas não tinha comentado ainda. Eu fico até arrepiada. Eu também. E os dois entram na carruagem e fazem a viagem, né? E então a noite chegou pra eles, né? E termina assim... E eu até separei normalmente a gente separa um trecho do livro, e o trecho que eu separei é da última página, porque eu achei muito lindo a maneira como ele termina. E então eu vou ler. Por favor. Diz assim: entrelaçaram as mãos envelhecidas pelo sol, pelo vento, por todos os gestos de carinho de um para com o outro, para com os filhos e os netos, e sentiram juntos que a noite havia chegado. Daí termina assim de uma maneira muito, como a gente estava falando, sutil, assim, falar da morte, mas de uma maneira poética até. E essa coisa de entrelaçaram as mãos mostra também como eles eram ligados um ao outro, e que ao longo do livro, se um dizia, eu vou morrer primeiro, não, tu vai morrer primeiro, eles não poderiam viver realmente um sem o outro. Então, se um morresse primeiro, com certeza o outro em seguida iria. Então, acaba de uma maneira bonita, onde os dois não precisam se separar. Parece que eles vão continuar juntos além da vida. Até conversando com a nossa colega Camila Keu na redação sobre o livro, e ela comentou, é muito atual, porque ultimamente a gente tem visto umas notícias, né, de alguns casais que morrem com horas de diferença, tipo, como é que isso é possível, né? E olha só, o livro também traz, então assim... Possível né? Tamanha ligação mesmo, um não consegue viver sem o outro, né? Olha só que coisa. E é curioso porque o primeiro capítulo é Adroaldo, né? Eu anotei a mesma coisa. E daí tu faz aquele círculo, né? Isso.
Que daí ele busca eles, então, e claro, pode ser uma alucinação, pode ser realmente um espírito que chegou ali, uma forma poética, na verdade, de dizer que os dois morreram, mas é uma forma bonita, né? Um bom fechamento pro livro, pra aquela história. Porque a gente acompanhou aquele casal durante todo aquele tempo, e um final bonito como esse, eu acho que coroa bem, sabe? né? E acho que seria necessário também, porque imagina, né? Depois, ainda mais o Teodoro ter morrido, como é que eles não iam... teriam mais o que... Eles não teriam como, tudo ia se acabar, enfim, eles já não tinham mais mantimentos praticamente. Tanto é que mesmo que fosse o Teodoro, era uma espera que eles tinham, todo dia o Teodoro vai vir. Era uma expectativa, uma expectativa, e tanto é que quando ele não apareceu, eles foram atrás dele, o que aconteceu. Então se ele também não viesse mais visitá-los, sabe, os dois não iam ter mais como sobreviver ali naquela situação. Mas achei muito bonito, assim. E também tive a mesma sensação do último livro, do último clube do qual eu participei, que era A Importância de Ser Prudente. Quando acabou, a gente comentou, que legal que acaba fazendo uma referência ao título do livro. E esse também E esse também, né? E É. a noite chegou, e daí parece que tu acaba assim, aquela sensação de... Fechou bem, né? Acabou. Fechou Fechou bem. bem. Foi um livro bem escrito, bem pensado, na verdade, né? E a gente até comentou aqui, né, o que a gente esperava do livro. Enfim, desde o início, quando eu li da história do coveiro, eu falei, esse coveiro vai morrer antes. Sim. Desde o início, acho que foi a mesma percepção que vocês tiveram, como a gente Sim, comentou, sim. né? Mas vocês pensaram também, assim, de como é que seria esse desfecho? Muitas vezes eu pensei, será que eles já não estão mortos? Será que... Aquela A nosso gente vai vício, né? De querendo tentar adivinhar. A gente vai querendo imaginar, assim, mas será que, sei lá, essa cidade existe mesmo? Será que é tudo assim mesmo? Será que essas pessoas, os parentes todos morreram? Porque é estranho. Porque é muito estranho de se imaginar, né? Que uma cidade virou totalmente fantasma, assim. E vocês também pensaram isso? Tu pensou, Joyce? Não, sobre essa história de eles já terem morrido, não tinha passado pela minha cabeça. Mas imaginava que o Teodoro seria o primeiro dos 3 ali a morrer. Tu, Jéssica, que tu imaginava? Olha, eu imaginava, na verdade, de repente, o sepultamento de um dos idosos. E aí uma parte muito mais triste, muito mais profunda. Eu ficava imaginando alguma coisa assim. Ainda bem que não Como se um aconteceu ficasse isso. sozinho. Eu Senão pensei ia que ser o Dom lágrimas, Eleutério é. ia morrer antes. Eu pensei, porque falava muito dessa questão dor nos rins, Isso, artrite, a fragilidade dele, dele, né? a idade muito avançada, que ele era o mais velho de todos. Então eu pensei que ele fosse morrer primeiro. Mas vamos então agora para nossas considerações finais aqui. Antes de falar sobre as considerações, bom lembrar, né, quem quer ler o livro e depois também quer ter uma outra visão, tem já filme sobre Enquanto a Noite Não Chega. A direção é do Beto Souza, diretor gaúcho. Tem no elenco Miguel Ramos, Clênia Teixeira e o Silmar Antunes, então fazendo os personagens aí que a gente conversou aqui. É uma produção de 2010, 4 anos então. Enquanto a Noite Não Chega, tem aí nas locadoras aí DVDs e coisas afins. Isso mesmo. Joyce Roerich, considerações Bom, finais. então, depois de tudo que já foi dito aqui, eu achei fantástico o livro, adorei mesmo. Os diálogos, a maneira como ele constrói, algumas coisas, além de remeter ao nosso cotidiano, aos nossos avós, assim, a maneira, às vezes, até tem um tom de humor nessa questão de como eles estão se acostumando àquelas situações. Até um trecho que eu achei muito engraçado, gostaria de comentar, que é a parte em que então a gente comentou que eles reaproveitavam aquela erva, e aí lá pelas tantas, assim, o Dom Eleutério diz, pois é, tá meio sem gosto esse chimarrão, né? Aí ele diz assim, mas é água quente, já é o que nos acalma, né? É o que nos acorda. É o que nos acorda também. E aí ele diz, se um dia acabar a erva, também não tem problema, a gente toma só o chimarrão só com a água quente e a gente se acostuma. Tipo assim, eles se acostumavam àquela situação, né, e com aquela rotina. Então, achei muito, muito bonito, assim, adorei como ele acabou também, como ele foi construído, muito poético. E tratando de um tema que seria pesado a princípio, mas de uma forma que não deixa essa impressão ruim, né, sobre a morte, assim, como se fosse um processo de aceitação. Então, muito bom. Recomendo, mais uma vez, esse livro para os ouvintes e os telespectadores. Jéssica Zang. A mesma opinião da Joyce nessa questão de, por se tratar de um livro sobre morte, enfim, eu no começo meio que, será que vai ficar falando só sobre morte, isso, aquilo? Ok, eram só lembranças de pessoas que tinham morrido, mas ainda assim eram lembranças bonitas, e então descrevia partes de emoção que eles tinham, sabe? De às vezes, sem querer, uma lágrima, por menor que fosse, surgia, sabe? Então, eu em alguns momentos até ficava meio emocionada na forma como eles lembravam.
e da forma como eles até penavam por causa da forma como alguns entes tinham morrido, e também nessa questão de como os dois realmente se cuidavam. Até naquela parte que os dois estavam conversando na cama, que não estavam com sono, os dois pegam na mão um do outro e ficam relembrando a noite inteira a respeito daquilo, sabe? Então eu achei realmente muito bonito, um livro muito bonito. É um livro que, assim, Morte tem tudo pra ser um livro ruim de ler, doloroso, pesado, mas foi totalmente ao contrário mesmo, assim. Então realmente eu me surpreendi com o livro, eu gostei muito, muito mesmo. Eu tive essa mesma sensação, assim, porque vendo a sinopse, enfim, do livro e tudo, um livro triste, começam dois velhinhos, um senhor, um coveiro, uma cidade abandonada, meu Deus, né? Mas eles são tão simpáticos, né? Eles são personagens tão queridos, a gente se apega tanto, e é tão bonita essa parceria, porque tu começa a imaginar quantas coisas difíceis e tristes eles passaram, e mesmo assim eles estavam ali, né, até o fim juntos, e vivendo um dia após o outro. Então eu achei muito, muito querido, assim, o livro, muito bacana. Recomendo com certeza, até porque é uma leitura muito rápida, muito avó leu, né, fácil. Vanessa? A minha avó leu, a minha avó, ela mora no interior de São Paulo, e até fiquei um pouco preocupada da minha avó querer ler esse livro, assim, porque minha avó perdeu meu avô recentemente, e fiquei, meu Deus, ela vai querer ler esse livro. E no fim ela viu por esse outro lado também bonito da coisa, assim, né? Não exatamente pelo lado da tristeza. Só que ela leu em um dia, eu li em 2. Tu vê? Olha só. Mas a minha avó também é uma leitora assídua, ela gosta muito de ler. Não é a primeira vez que ela lê um livro do clube, assim, a gente acaba discutindo um pouquinho. E bem bacana também. Depois quero ver os comentários da tua avó também. Tá bom. Sobre o nosso clube. Gostei muito também da literatura do José Guimarães. Primeira vez que eu leio também ele, nunca tinha lido nenhuma das obras do escritor, então até quero procurar outras coisas também dele. Tem uma trilogia que ele fez, que é o A Ferro e Fogo, que ele não chegou a concluir, na verdade, a trilogia, mas eu quero procurar pra ver se também não é interessante, uns clássicos da literatura dele. Eu gostei muito da forma como ele escreve, da forma direta, como ele trabalha os personagens, como ele trabalha bem a trama, sabe? Pra que as coisas acabem se montando na história e ele não dá tudo, sabe, de mão beijada. Ele vai te dando algumas coisas e vai realmente te fazendo pensar até o final da história, que tem aquele fechamento bonito, como a gente comentou. Então, achei muito legal, recomendo bastante esse Enquanto a Noite Não Chega, que é o nosso clube do livro da semana. Então, Joyce Roerich, Jéssica Zang, Vanessa Soares, muito obrigado pela participação. Obrigada, Eu até o que próximo. agradeço. Obrigada. E semana que vem temos mais Clube do Livro na TV e na Rádio Unicinos também. Até a próxima.